Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Iago aqui, tudo certo com vocês? Olha, eu sei que o cenário desse vídeo tá um pouco diferente do convencional, mas é porque hoje eu vim falar com vocês sobre as histórias mais engraçadas da TV. Mas eu não vim inovar, falar coisa que vocês já sabem, enfim, eu não vim dar uma de Mr. Óbvio. O que eu queria mesmo era fazer um vídeo de bate-papo com vocês. Mentira! É muito bom. O que eu queria mesmo era fazer um vídeo de bate-papo com vocês sobre um assunto que eu vejo pouca gente comentando. Na verdade até tem gente que comenta, mas é meio que indiretamente. É um fato que eu acho muito doido, que é simplesmente As Histórias Engraçadas ser um DVD censurado pela Renault Produções. Não sei vocês, mas pra mim isso é uma parada meio bizarra. Bom, eu tava comentando sobre isso com a galera da galeria. E enfim, achei um bom tema pra vídeo, até porque, como eu disse de relance no vlog do VHS, tamo sem conteúdo. Bom, e antes de eu começar a falar, pra evitar pitaco e discussão besta na internet, eu não tô querendo copiar o conteúdo de ninguém, não tô querendo copiar a pauta de ninguém, até porque não é só uma pessoa que pode falar nessa comunidade de fãs, eu acho. E viva a Casa Nova. Mas realmente esse vídeo não tem o intuito de copiar e nem imitar ninguém, até porque se tem algo que eu sou traumatizado, é o povo me copiando. Então só enfatizando, eu não tô querendo copiar ninguém e esse vídeo também não tá sendo inspirado em ninguém. Tipo, só em alguns vídeos do Kaique Flex, mas ele nem fã de Patati Patata é. No máximo ele tava ouvindo Comer numa live esses dias, eu vi e fiquei feliz. Bom, mas agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Roda a vinheta aí. Sempre quis falar, roda a vinheta, mano. Bom, antes de eu falar sobre a censura em si, vamos só dar uma recapitulada e um breve resumo sobre as histórias. Bom, essas histórias se resumem a um quadro do programa Patati Patatá, que era transmitido em São Paulo na TV Gazeta em 2005, no qual consistia em esquetes de circo remodeladas e gravadas num formato pastelão, bem parecido com Chaves e os Trapalhões. E vira e mexe eles exageravam muito na pastelagem. Você escalgou hoje? Muito. Na verdade, essas e outras sketches já eram feitas na temporada de 2003 desse programa, no qual eles faziam as sketches no cenário do programa mesmo, não tinham um cenário à parte igual em 2005. Em 2005 eles decidiram profissionalizar a parada, eu acho que meio que porque sim, não tem um motivo, pelo menos que a gente saiba. Inclusive não se sabe ao certo se todos os programas de 2005 tinham essas sketches, até porque foram gravadas cerca de 30 a 34 sketches e transmitidos mais de 70 programas. Tipo, começou em abril de 2005 sendo transmitido diariamente, passava de segunda a sexta, e terminou em outubro de 2005, passando aos sábados. Diferentemente do que muitos pensam, o programa acabou em outubro e não em setembro. Depois que o programa acabou, o material dessas sketches ainda assim foi utilizado pela Renault Produções. Em outubro do ano seguinte, 2006, 6 delas foram incluídas como extras no DVD Os Grandes Sucessos de Patati Patatá. E em novembro, 11 delas foram reunidas e lançadas num DVD chamado de As Histórias Mais Engraçadas da TV. Sim, o DVD das Histórias Engraçadas foi lançado depois dos Grandes Sucessos. Um foi em outubro e o outro foi em novembro. Inclusive nós já fizemos um post sobre isso no YouTube e no Instagram. Recomendo vocês verem. Sim, galera. Então o que o povo costuma chamar de As Histórias Mais Engraçadas da TV volume 2, na verdade, se refere às histórias do DVD. Ah, mas na capa do DVD tá escrito volume 1. Te perguntei! E embora ele tenha sido um DVD muito aleatório e feito como uma forma de encher linguiça, ele até que rendeu bem. Além do lançamento solo, o DVD recebeu um relançamento da Band Music em 2008. Band Music, que é um selo musical extinto da emissora Bandeirantes. Não se sabe muito sobre esse lançamento, ele meio que só existe. Ainda em 2008, ele foi incluído no box Meus Favoritos Volume 1, junto do DVD Mundo Encantado e Cidade dos Sonhos. E em 2009, ele foi incluído no Kit Folia, junto do Hora da Folia e do Mundo Encantado, e também num kit que era o Mundo Encantado e as Histórias Mais Engraçadas da TV. Legal notar que esse DVD ele teve mais repercussão nas suas reedições do que no lançamento em si, até porque ele ficou muito pouco tempo circulando nas escolas. Ele foi lançado em novembro de 2006 e em junho de 2007 já estava sendo lançado as primeiras tiragens do Castelo da Fantasia. Então, ó,
Novembro não conta, dezembro não tem aula, janeiro também não. Então vai, fevereiro, março, abril, junho já estavam lançando Castelo. Então vai, uns 4, 5 meses que ele ficou circulando. Fora a possibilidade desse DVD ter sido vendido só em São Paulo, justamente por conta do programa ser transmitido só em São Paulo. Tipo, como que uma criança do Ceará iria conhecer as histórias engraçadas? Mas isso que ser vendido só em São Paulo é uma teoria, nada confirmado. Pô, inclusive, baita DVD esquisitinho, né, galera? Os designs não tem nada a ver com nada. Inclusive, muita gente julga o menu, mas eu vou dar uma de advogado e vou defender. Primeiramente que não tem o que inventar pra servir de menu das histórias engraçadas. Por isso que o menu ele é simples daquele jeito. Um iniciar e o selecionar cenas. É o básico, não tem muito o que inventar. Quanto ao design, o DVD foi autorado pela Turbo Mastering e não pela Carry War. Isso é, quem fez esses menus não foi a mesma empresa que fez esse menu. Justamente porque nessa época a Carry War estava encarregada de fazer o menu dos grandes sucessos. Mas agora o fato de não ter nem a logo da marca no menu, realmente eu acho meio embaçado. Faz falta uma logo do Patati Patatá no menu. Eu prometo que eu já vou falar sobre a censura em si, tanto que foi pra isso que você clicou nesse vídeo. Mas antes eu preciso explicar pra vocês a diferença entre censura e esquecimento, pelo menos nesse caso das histórias, já que ambos se adequam pro diferente lançamento delas. Na verdade, eu acho melhor eu explicar isso usando a Turma da Mônica como exemplo. Até porque acho que com um exemplo eu explico melhor do que explicando mesmo. Em 1997, a MSP, juntamente da Publifolha, lançou esse VHS, e nele tem o desenho do Mônico. Desenho esse que foi reaproveitado e remasterizado para DVD em 2003, ganhando melhorias na imagem e ganhando uma nova dublagem, assim como vários desenhos da Turma da Mônica lançados em VHS. Esse episódio do Mônico, juntamente a esses outros desenhos lançados em VHS, foi upado no canal oficial da marca, mas alguns anos atrás, ele só desapareceu do canal. Também com alguns outros desenhos, mas não vem ao caso. Eles deletaram esse episódio por conta de uma cena inapropriada e desde então esse episódio nunca mais foi citado. É como se ele nunca tivesse existido na história da Turma da Mônica. Então, no caso do Mônico, a gente pode chamar ele de episódio censurado. Até porque ele foi reaproveitado por muito tempo, mas depois foi deletado e apagado da história por consequência do politicamente correto. E não só esse episódio, viu gente? Muitos mais episódios, inclusive gibis, foram censurados e pararam de existir, pararam de circular. Ou no caso dos gibis, ganharam alterações em almanacs, né, enfim, por conta desse politicamente correto. A Turma da Mônica, querendo ou não, acho que foi uma das marcas que mais sofreu com o politicamente correto. Bom, agora um exemplo de esquecimento seria o filme As Aventuras da Turma da Mônica. Ele foi lançado lá nos anos 80 e ficou por lá mesmo. Ele foi lançado nos cinemas pela Black White Color e lançado em VHS, se eu não me engano, pela Publifolha. Ele, diferente do Mônico, nunca foi reaproveitado em nada da marca. Nem remasterizado em DVD, nem upado no canal oficial. Então ele sim é como se nunca tivesse existido, mas por conta da própria marca. A marca esqueceu que esse negócio existia e, querendo ou não, nunca reaproveitou ele. Nunca reaproveitou no caso de, tipo, nunca eternizou esse filme. Porque se for assim também, o Patati Patatá lançou os clipes no YouTube há 13 anos atrás e então pode considerar que é clipe esquecido. Não, de certa forma eles eternizaram os clipes porque tá lá e vai ficar lá pra sempre, eu espero, pra alguém assistir. Então, no caso das Aventuras da Turma da Mônica, não existe uma interferência externa nisso. Então, ele pode ser considerado esquecido. Eu não sei se deu pra entender muito bem, eu tentei resumir da forma mais leiga possível, mas eu sou péssimo explicando as coisas. Mas já tendo o resumo das histórias e sabendo a diferença entre censura e esquecimento, bora falar dos episódios. Eu já vi muitos fãs comentando sobre o fato das histórias engraçadas não estar mais no canal do YouTube do Patati Patatá. Mentira, eu devo ter visto uns 5 em 2022 e achei muito. Enfim, brincadeiras à parte, a galera acaba pilhando muito nisso, desse DVD ter sido deletado do canal do YouTube do Patati Patatá. Só que pra mim, isso sempre foi uma parada muito autoexplicativa. É só a gente analisar os episódios, muitos deles seriam inadmissíveis hoje em dia. Dos 17 que foram pra DVD, se todos fossem pro YouTube e eles fossem censurando episódio por episódio, uns 10 iam sobrar. Se duvidar até menos. Ó, posso falar de bate-pronto. A Flor Mágica ia rodar, Amanhã Eu Devolvo ia rodar, Salão de Beleza ia rodar, Uma Irmã da Pesada ia rodar, Restaurante Francês talvez rodasse também, Fingindo de Morto talvez, enfim, muitos episódios iam rodar. E daí, pra não ficar com pouca história no canal, eles optaram por apagar tudo de uma vez. Na verdade, eu citei o Amanhã Eu Devolvo, mas ele não ia rodar, porque ele nem sequer foi upado. Lembra do que eu falei agora há pouco sobre censura e esquecimento? Então, vamos aplicar esse raciocínio agora. As histórias dos grandes sucessos, elas sempre estiveram só no DVD dos grandes sucessos. Elas nunca foram usadas em lugar nenhum, além do programa de 2005 e do próprio DVD.
No máximo ali no programa da Mix, mas enfim, grande coisa. Elas nunca foram upadas oficialmente no YouTube e nem tiveram distribuição digital, diferentemente das histórias do DVD. Então a única forma de ter acesso a essas histórias era ou você tendo o DVD ou assistindo os rips, né, as extrações dos episódios das pessoas que tinham o DVD e postavam no YouTube. Mas vindo da marca em si, essas histórias nunca saíram do DVD. Fazendo especificamente as histórias incluídas no DVD dos grandes sucessos sendo consideradas esquecidas. Nossa galera, eu tô muito nervoso, pelo amor de Deus. Já as histórias do DVD separado, sim, foram lançadas no YouTube. Tanto que se a gente entrar no canal do Patati Patatá em 2013 pela Wayback Machine, nós conseguimos ver as histórias lá. Além disso, teve até distribuição digital pela Sato Company, fazendo o DVD ir parar na Netflix. Inclusive uma prova de que esse DVD já esteve na Netflix são os banners que tinha do Patati Patatá lá. A gente pode encontrar esse banner, que tem um PNG do Patatá da Flor Mágica, e esse banner que tem um PNG do Patatá no Ruim de Memória, na parte que ele fala se ele tomou remédio na hora certa. Só que por volta de 2019, tudo sumiu. Tanto do canal do YouTube, quanto da Netflix. E você me pergunta o motivo? Não sei. O politicamente correto. Mas isso, eu vou te explicar melhor agora. Bom, pra gente entender melhor sobre a censura de cada episódio, eu vou fazer uma análise rápida de todos os episódios que estão no DVD e também pontuar possíveis pontos pelos quais eles foram, ou seriam, censurados. Começando com a Flor Mágica. Esse episódio é legal, ele é de boa, seria tudo bem deixar ele nas mídias. Se não fosse o Patatá chamando uma velha de bagulho. Ô, Patatinha! Oi! O que esse bagulho tá fazendo aqui? Bom, esse episódio aí eu acho que a censura dele é bem autoexplicativa, que seria, no caso, desrespeito aos mais velhos e linguagem imprópria. Pô, o Patatá manda aquela velha voltar pro cemitério de onde ela veio, ele é louco! O mais corajoso, galera, assustador demais. Tem simplesmente uma caveira perseguindo eles o episódio inteiro. Fora o terror e a violência que eles contam nas histórias, como torcer o pescoço de uma caveira ou falar que meia-noite viu o Zé do Caixão. Peguei assim, ó, no pescoço da caveira e comecei a virava o pescoço dela assim. Tudo bem que pra nós não tem nada de tão assustador nesse episódio, mas imagina uma criança de hoje em dia vendo isso. Complicado, né? Então, mais um censurado pra conta. Salão de beleza, eu preciso falar alguma coisa? Ai! Eu queria um monstro, eu tô horrorosa! Pera aí. Tá ficando louco? Vocês estragaram... Cuidado com esse espelho. Olha como eu tô! Isso é um absurdo, dá licença, eu vou embora desse salão, eu tô horrorosa! Eu preciso falar alguma coisa? Bom, fingindo de morto, eles estão basicamente brincando com a morte. Eles estão literalmente enganando as pessoas, fingindo que morreram só pra conseguir dinheiro. E não venham falar que eu tô com muita frescura e mimimi, até porque o politicamente correto se resume basicamente a isso. Eu não tô falando que o politicamente correto ele é desnecessário, ele é algo ruim. O politicamente correto, ele é sim necessário em muitos dos casos, na verdade. Mas não dá pra negar que o politicamente correto, ele acaba nos... Como é que fala? Ele acaba nos blindando de algumas coisas que seriam interessantes. Tipo as próprias histórias engraçadas. Rodou por causa do politicamente correto. Pagando pra ver, não tem muito o que dizer. Ele é um episódio leve de boa, não tem nada de polêmico ou algo de errado. Mas é o que eu disse no começo do vídeo. Provavelmente ia ficar com pouca história no canal e daí decidiram apagar tudo de uma vez. Então meio que esse episódio foi censurado de tabela. Caça-talentos, mesma coisa, não tem nada demais nesse episódio. O mais polêmico talvez seja a música que eles cantam, que no caso é Meu Bem, Você Me Dá Água na Boca. Minha nossa senhora. Mas eu acho que não necessariamente foi isso que levou à censura. Mas vale notar que nas reformulações dessa sketch, eles cantavam a música Água Mineral, no lugar da música da Rita Lee. Então esse provavelmente só foi mais um que rodou de tabela. Restaurante francês pra mim é bem óbvio. Ele foi censurado talvez pela violência no final do episódio, mas principalmente pelo desperdício de comida. Além de linguagem imprópria com a fatídica piada do escargot, que se você nunca entendeu... Escargot. Tu escargot? Você escargou hoje? Eu genuinamente acho essa cena muito engraçada, mas não dá pra negar que ela é inadmissível nos dias de hoje. Na verdade já era até na época, imagina hoje em dia. Ruim de memória não tem muito o que falar, essa história provavelmente rodou de tabela também. Até porque ela é mais diálogo do que ação, ela não tem nada demais. É só o Patati conversando com o Patatá e o Patatá com problema de memória, ou fingindo que perdeu a memória. Inclusive eu sempre tive essa dúvida, ele perdeu a memória mesmo ou ele só tá fingindo que perdeu a memória pra não ter que pagar a aposta do Patati?
Conheça Salvador provavelmente foi censurado devido a coisas de enganação e tal, eles pegando dinheiro dos outros. É coisa besta, mas se teve motivo de censura, provavelmente foi esse. Não tenho muito o que falar dele também. Mas é um episódio legal. O Hipnotizador é um episódio até que normal, mas é mais da metade pro final que ele começa a ficar estranho. Porque o Patati meio que fica usando o Marcos só como uma marionete. E tipo, o Patatá já sabia da história toda. Então, meio que o Marcos ele só é humilhado o episódio inteiro. E ali no final, ele chorando e levando ovada, querendo ou não, pode ser considerado incitação ao bullying. Você vai virar um cachorrinho, Cachorrinho? Tá bom, Patati, esse cachorro morde! levanta cachorrinho, Para com isso, não é, Patati? Você não é hipnotizador coisa nenhuma e isso também não é uma galinha. Quer saber? Peraí, meu filho, que eu tô interpretando aqui. Eu tô hipnotizado aqui de galinha. Uma galinha da hora, uma galinha legal, olha só. Pra eu ser uma verdadeira galinha, sabe o que falta? O quê? Só eu botar um ovo. Ah, não precisa, deixa que a gente bota. Vem, Patati, vamos embora, vamos pra festa. Eu nunca mais brinco com esses dois. Ai, sempre acaba mal a brincadeira. Daí decidiram censurar o episódio por evitar dor de cabeça. Bom, eu vou encerrar a análise por aqui, porque o Barulho na Praça não tem muito o que falar. Ele é outro que só rodou de tabela. E antes da gente ir pra conclusão final do vídeo, vou só dar o resumão aqui da censura de cada episódio. Flor Mágica, censurado por linguagem própria e injúria. O Mais Corajoso, censurado provavelmente por ser assustador demais. Salão de Beleza, censurado por agressão e o Patati sem nariz. Fingindo de Morto, censurado provavelmente por brincar com a morte. Pagando Pra Ver, censurado de tabela. O Caça-Talentos, também censurado de tabela. Restaurante Francês, censurado por desperdício de comida, violência e linguagem própria. Ruim de Memória, censurado de tabela. Conheça Salvador, censurado provavelmente por enganação e golpe. O Hipnotizador, censurado provavelmente por incitação ao bullying. E Barulho na Praça, censurado sem motivo. Bom, pra gente terminar o vídeo, eu vou fazer uma conclusãozinha de tudo que a gente falou aqui. Embora as histórias sejam uma produção realmente boa e engraçada, vale lembrar que elas foram feitas há 20 anos atrás. Caramba, não é possível que tem 20 anos esse negócio. De lá pra cá, muita coisa mudou, principalmente no humor. Então, por mais que as histórias se resumam a atrocidades sem cabimento, o DVD ele tinha uma comédia que funcionava. Na verdade, ainda funciona, mas não pro mesmo público-alvo da época. Se o Patati Patatá postasse as histórias engraçadas no YouTube hoje em dia, teria que ter um aviso de conteúdo de época antes, tipo os programas do Bozo no Mais SBT ou o Sítio do Pica-Pau Amarelo no Globoplay. Outra coisa que, querendo ou não, levou à censura do DVD das histórias engraçadas é justamente aquela parada de não condizer com os personagens e nem com a marca atualmente. Na verdade, as histórias já não condizem mais com o Patati Patatá desde aquela época ali do Carrossel Animado ou Entre a Vida é Bela e o Parque. Mas enfim, é tipo tu tentar imaginar o Patatá chamando uma velha de bagulho num episódio do Parque. Não funciona. Tanto que a gente pode ver no Carrossel Animado que as sketches eram feitas de uma forma diferente. Porque, né, tinha algumas sketches das histórias engraçadas que eles faziam lá no Carrossel Animado. E eles já faziam de uma forma diferente. A grosso modo, é tipo aquela galera que apaga tweet antigo pra galera não ver as suas antigas opiniões e possíveis cagadas que a pessoa falava antigamente. Mas ainda assim, as histórias é um DVD muito bom, um DVD realmente bom e engraçado. Inclusive, ele era favorito do meu avô. Ele lembrava muito dos Trapalhões quando ele assistia comigo. Ele gostava. Bom, acho que tudo que eu tinha pra falar eu falei. Não tem mais tanta coisa pra incrementar no vídeo, então eu vou finalizar. Bom, espero que vocês tenham gostado desse teste de novo formato que a gente tá fazendo. A gente pede para que vocês deixem o like, se inscrevam, né? A gente não costuma fazer isso, mas como eu trabalho, ajuda nós aí, é de graça. Bom, como vocês sabem, eu não tenho muita afinidade em finalizar vídeo, mas é isso. Se vocês gostaram, muito obrigado, deixa o like, se inscreve, dá um comentário que a gente pode trazer mais vídeos assim, caso vocês queiram. Até o próximo sábado, eu acho, e tchau.